Vamos começar nossa aula de Química dessa semana. Então, essa semana nós falaremos sobre tratamento de água. Então, como ocorre o tratamento de água e por que ele é importante, né? E o tratamento de esgoto também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, vamos lá. Então, a Constituição Federal que nós temos hoje, né, no artigo 225, fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, né, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se o poder público e a coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo e para presentes e futuras gerações. O que isso significa? Que por lei nós temos, né, todo mundo tem o direito de ter uma natureza, um ambiente, né, equilibrado, um ambiente sadio. E quem é responsável por isso? O poder público e todas as pessoas. Então, também a coletividade, quando ele diz que todas as pessoas são responsáveis, né, para isso. Então, vamos pensar na água. Nós não vivemos sem a água, certo? Então, aqui, ó, o que ele fala? De acordo com o relatório de 2015 da Unicef, 94% da população, né, que tem aqui, né, 98 ou 92%, entre mais ou menos aqui, estão nas cidades, né, e no campo, né, tem no Brasil e no mundo. Uma a cada 3 pessoas no mundo, então o que acontece, ó, aqui ele está comparando de 1990 a 2015, então, em 1990, tinha 92% das pessoas moravam na cidade, certo? 98% no campo. E depois aqui também subiu de 38% para 70%, sabe? Da onde vinha a população. Então, uma em cada 3 pessoas do mundo, cerca de 2,4 bilhões de indivíduos ainda não têm acesso a serviços de saneamento básico e água potável. Uma a cada 3 pessoas não tem o direito à água, não tem direito à água tratada, não tem direito a esgoto. Isso é muita gente. Se a gente pensar na distribuição de água doce, dá uma olhada. Bom, 68,9%, vai, quase 70%, é gelo, né? 30% quase, ele está em águas subterrâneas. Depois, o que sobra? 0,3% está em rios e lagos e 0,9% em pântanos e umidade no solo, ou seja, água que está ali nos pântanos, que está ali no meio da terra, tá? Então, as águas utilizadas para consumo humano e para as atividades socioeconômicas são retiradas de rios, lagos, represas e aquíferos, partindo do princípio que quanto tem aqui que eu falei para vocês, 0,3%. É muito pouco. A distribuição relativa dos recursos hídricos renováveis por continente. Então, vamos pensar, na América do Sul, nós temos 27%, né, da água. A Europa tem 15%, a África tem 9%, a Oceania tem 4%, a América Central 2% e a América do Norte 17%. Então, quem possui a maior, né, de água? A Ásia e a América do Sul. Então, dentro disso daqui, o Brasil possui 2% da reserva hídrica do planeta, com os maiores recursos superficiais, bacias hidrográficas do Amazônia e do Paraná, e as subterrâneas, né, do Paraná, Piauí e Maranhão. Então, o Brasil tem 12% da água do planeta, é muita água. Só que nós estamos vendo aí a crise da água. Nós temos em abundância, mas também nós temos desperdício em abundância, enquanto no mundo tem uma escassez. Então, o que nós podemos fazer aqui? A gente pode reaproveitar.
como que a gente reaproveita a água? Fazendo tratamento de água e de esgoto e utilizando água de reuso. Toda água deve ser tratada? Bom, depende. Para que a gente vai usar essa água? Então, depende da finalidade para que a água se destina. Substituir a parte potável para destinos com padrões menos restritivos por água de qualidade inferior. Ou seja, para rios não, para lagos artificiais, de pescaria, depende para a indústria. A indústria, o que ela vai fazer com essa água? Se ela estiver produzindo comida, claro que ela vai precisar de uma água mais limpa. Mas se for para lavar a máquina, para esfriar a caldeira, essas coisas, precisa ter uma água tão tratada. Embora dentro da caldeira precisa ter água tratada. Mas para lavagem, para armazenamento, será que precisa ser água potável? A recreação precisa ser água potável? Então a gente tem que tem que fazer? Ver o que vai ser usado e aquilo que for realmente de consumo direto tem que ser bem tratado, aquela que não for, não precisa tanto. Então, para abastecimento às fontes, o que a gente tem? Ó, as águas superficiais, lagos, rios, riachos, que é onde a gente realmente tira a água para o consumo, elas estão mais expostas à poluição, porque elas estão superficial, estão, né, acesso de todo mundo. As águas subterrâneas, os aquíferos, seriam as nascentes que ficam embaixo da terra, poços, minas, eles não estão tão expostos, mas depende da poluição, sim. O que seria as fontes não potáveis, que vêm das estações de tratamento, né? E as fontes potáveis, elas precisam de desinfecção dessa água. Então, como que a gente faz isso? Através de um tratamento de água na ETA. Quais os principais objetivos? Por que a gente faz isso? Porque ele precisa de remoção de material particulado, bactérias e algas, remoção da matéria orgânica dissolvida, ou seja, mesmo um rio, ele tem algas, ele tem, né, geralmente é plantas mesmo, animais ali, e ele precisa, né, dissolver aquilo lá, já precisa remover aquilo. Também a remoção de organismos patogênicos, ou seja, para remover aquelas coisas que a gente não interessa que pode fazer mal para a nossa saúde, tá? Os processos podem sofrer variação, depende da fonte de água e dos padrões de qualidade a serem alcançados. Então, o que acontece? Esse tratamento ele muda de acordo com o que eu vou querer e depende de acordo com a água, né? Então, olha aqui, a água sai da represa, então tem uma adutora de captação, ou seja, eu vou tirar essa água da represa, daí eu vou passar ela para um sistema de tratamento. Primeiro, eu vou colocar sulfato de alumínio, cal e cloro, certo? Mexe ali, o alumínio, o cal vai fazer com que se grude nas partículas de sujeira, e elas vão formar flocos. Daí vai deixar essa água parada, esses flocos vão decantar, vão ficar lá no fundo do, do recipiente, né? Seria da piscina de armazenamento. Tá, e depois vai ser passado por uma filtração. Então, o que tem nessa filtração? Carvão está ativado, areia, cascalho. Então, primeiro passa pelo cascalho, tira as pedras maiores, depois passa para areia, que tira também impurezas mais finas, depois o carvão, e depois vai para reservatório da água tratada, né? Depois da filtração, ele vai para cloro e flúor, que adiciona cloro e flúor para matar os micro-organismos e para preservar essa água. Depois ela vai para o reservatório de água tratada, depois a adutora também. Existem dois adutores, que são os canos, né? Tem a da captação e da distribuição. Daí ela vai para as caixas d'água e a rede de distribuição leva para os prédios, para as empresas, para as casas. E assim, mais ou menos que funciona. Bom, como acontece esse captação e bombeamento? A água ele passa por um sistema de grades que impede a entrada de elementos macroscópicos. Então, ó, nessa primeira imagem, a gente vê essa grade. Essa grade está na frente da tutora. É como se fosse uma peneira. Ele vai filtrar as maiores, seria as empresas maiores, né? Galho, folha, enfim, outras coisas aí, lixo que o povo joga na água, enfim.
E ele vai entrar na bomba. Essa bomba, né? Então ela entra nesse tubo e a água é bombardeada com vazões controladas até estações de tratamento da água. Então é como se fosse uma bomba de aquário. Ele vai puxar essa água e vai levar para os sistemas lá de tratamento, tá? Daí o que acontece? Bom, primeiro, quando a água chega, coloca-se cloro na água. Por quê? Ele deixa os metais menos solúveis e destrói parte dos micro-organismos. Então, ele começa a matar um pouquinho. Alguns metais presentes na água, ele vai deixar eles, vai ficar com que eles grudem no metal para ele não diluir, para não estragar essa água, certo? E vai matar alguns micro-organismos. A pré-cloração hoje está sendo evitada, pois o cloro reage com substâncias orgânicas presentes na água, produzindo trialometanos, THM, HCX, ou seja, ele vai produzir aí compostos com bromo, com cloro. Então, antigamente eles colocavam. Hoje, não é em todos os lugares. Ainda fazem, depende do local, ainda se usa muito. Mas depende, nas cidades não já está sendo mais usado. Por quê? Porque tem muitas substâncias orgânicas que ele reage e formam, eles se juntam, né? Eles se ligam formando coisas não tão boas que podem fazer mal para a gente. E esses THM, né? Esses trilalometanos, eles não são removidos. Então, daí a gente acaba consumindo ele. Então, deve-se assegurar que a matéria orgânica esteja ausente da água após submetida à cloração. Então, não tem que ter matéria orgânica. E só que é difícil a gente fazer sem que ter essa matéria orgânica. Como que a gente pode saber disso? Então, em algumas regiões, como eles já conhecem essa água, eles já sabem, então não fazem essa primeira etapa. Mas a maioria ainda faz, tá? Depois eles vão falar uma alcalinização. Eles colocam hidróxido de sódio para adequar o valor de pH para as fases seguintes do tratamento. Então, a água, se ela tiver levemente ácida, ela tem que ser levemente básica. Então, a gente coloca aí esse hidróxido aí para que ele melhore e que esse pH, ele corrija a acidez dela. Então, ela não pode estar mais ácida. Depois, eles colocam um coagulante, geralmente o sulfato de alumínio, seguindo da agitação violenta da água para provocar a desestabilização das partículas de sujeira, facilitando a sua agregação. Então, o que acontece? Coloca hidróxido de alumínio na água, ele vai formar um óxido de alumínio, né, e o sulfato. Quando ele coloca esse hidróxido de alumínio, ele vai juntar com as impurezas e vai formar um floco. Ele vai ficar, sabe, coágulos, como se fossem uns flocos grandes na água. Eles agitam bastante, mexe bastante junto com esse alumínio para que esse alumínio aí consiga se ligar mais e mais compostos que tá ali na água. Ele vai formar uma gelatina esquisita ali. E depois, o que acontece? Tanques menores, ela vai formando turbulência nas águas, né? E essas partículas, né, o que acontece? Elas vão se unindo, vão formando flocos maiores e eles vão tentando, olha aqui, tem até um desenho desses flocos aqui. Eles vão formando, então eles vão agitando para formar mesmo, para que esse hidróxido de alumínio ligue nas sujeiras, certo? Tá, e depois o que acontece? Existe a decantação. A decantação é um processo de separação física. Lembra que nós aprendemos que era transformações químicas e transformações físicas? Esse aqui é um processo de separação física. Então, as partículas, né, esses flocos, eles vão. Aquela hora a água agitava bastante, agora não se mexe mais na água. Fica todo quieto ali, até esses flocos se separarem, que ele estava tudo agitado no meio da água. Não, esses flocos vão decantar, eles vão descer para o fundo dessas piscinas, certo? E daí, o que acontece? A porcentagem de impureza já sai muito aqui.
Então, esse material sedimentado, ele forma um sedimento, ele forma um lodo embaixo da piscina. Então, esse lodo, o que mais vai ter é matéria orgânica, o hidróxido de alumínio, né, e as impurezas lá. Então, esse processo, onde ele fica, essa água fica parada, ninguém se mexe durante cerca de 3 horas. Passado isso, ele vai para a filtração. Na filtração, a água passa por várias camadas filtrantes. Ó, então, ela vai passar carvão, areia, pedregulho, cascalho e vai sair, certo? O que acontece? Ele vai retirando essas impurezas que não retirou no decantador. Então, filtrar, ele vai tirar mais impurezas, certo? Então, ó, a água da superfície do decantador é recolhida por canaletas e levadas a dezenas de filtros verticais, onde a água entra por cima e sai por baixo. Então, a água vai entrando, né? Ela passa pelo carvão ativado, pela areia, pedregulho, cascalho e sai limpa lá embaixo. Nessa fase, todas as partículas de impureza são removidas e deixando a água limpa. Então, a água ficou limpíssima. Então, a primeira ela passou pela floculação, decantação e filtração. Ah, então ela já pode ser usada? Não, ela não está pronta ainda. Para garantir a qualidade da água, após a clarificação, é feita a desinfetação. Então, essa etapa a gente chama de clarificação. E depois a gente tem que fazer a desinfetação. A desinfetação, né? O método mais econômico que hoje a gente usa é a cloração, ele é o mais barato. Existem outros também. Mas como funciona a cloração? Para que ele serve? Ele é usado para a destruição de micro-organismos presentes na água que não foram retirados. Então, aquilo que não foi retirado ainda, o cloro vai matar. Então, o cloro, ele é aplicado em forma de gás ou em soluções, ou ele coloca hipoclorito, né? O gás cloro reage completamente com a água, formando o ácido hipocloroso. Em pH mais alcalino, ele se dissocia. Então, por isso que ele tem que arrumar o pH lá. O pH que não é ácido. Então, quando ele não tiver ácido, ele tá mais alcalino, esse cloro, quando eu coloco ele na água, ele vai formar um ácido. O que acontece? Um ácido com uma base, ele forma um sal. Então, ele vai dissociar. Então, quando eu já coloco um cloro junto na água, ele forma um gás, um ácido. Por isso que a água não pode estar ácida. Por quê? Porque a água estando básica, o oposto de ácido, ele vai anular o ácido, fazendo com que ele saia. Então, é um método confiável, ou seja, ele é mais barato e ele é fácil de fazer, né? O excesso no tratamento favorece a biossegurança no transporte e no armazenamento, porque o que acontece? Quando a gente tem essa desinfetação, esse método, ele não precisa de tanto problema para poder essa água aí ser distribuída, né? E muitas vezes essa água ela é armazenada onde? Nas caixas de água, nas caixas de água na rua e na caixa de água de casa. Então, ele tem que ser alguma coisa ali que faça com que essa desinfetação dure, né? O composto de maior preocupação que pode ser formado quando usa a desinfetação com cloro é o clorofórmio. Então, o que acontece? Tem complicado quando ele pode, né, usar o cloro, é que ele forma clorofórmio. O clorofórmio não é uma substância muito boa, ela é cancerígena, tudo. Mas a níveis de segurança são pouco que forma, quando forma, tá? Passado a cloração, né, a desinfetação, a gente coloca o flúor, adiciona o flúor. Ela é uma etapa adicional. E a função é de colaborar para a redução da incidência de cárie. Só por causa de cárie? Não, também, porque o flúor também é desinfetante. Então, ele ajuda aí para que ele não decare. Então, ele é aplicado, a gente põe, né, um produto que chama fluorsilicato de sódio ou ácido fluorsilícico. Então, o flúor serve para ajudar na desinfetação e para evitar as cáries. Depois, o que acontece? Eles vão testar essa qualidade aí da água. Então, vão fazer testes laboratoriais, né? Então,
ele tem uma portaria, uma lei que obriga a fazer isso, e depois ele vai para reservatórios, né, que seriam as caixas de água, e depois eles vão para a distribuição geral aí da população. O que a gente faz com o lodo? Lá da decantação. Lembra que eu falei que depois da floculação fica aquele lodo, que é aquela matéria orgânica. Então, ele vai primeiro para um lugar onde ele seca. Secando, como que ele faz? Ele deixa evaporar lá. A secagem ele pode ser feita de várias formas. Então, ele faz a evaporação, uso de filtros, de prensa. Então, ele prensa para tirar água até secar. Quando ele seca, ele vai sendo distribuído. Para quê? Fabricação de cimento, tijolo, a grama industrial que eles precisam, então eles usam porque ele tem muita matéria orgânica, compostagem, plantação, enfim, eles, né, faz fertilizante, a construção, enfim, tem vários usos aí do lodo, né? O que são efluentes? São os resíduos químicos gerados por fonte poluidora e lançada na rede coletora de esgoto ou corpos receptores através de canalizações, bem como por outros dispositivos de transporte. Então, os efluentes seria a água, essa água que tem os poluentes. Então, por exemplo, a indústria, ela lava as coisas, isso aqui, e joga no esgoto. Então, isso chama efluente, essa água que vai ser tratada, certo? Então, ó, ele fala que é o seguinte: 48,6% da população tem acesso à coleta de esgoto. Metade da população, menos da metade da população. Então, os poluentes atingem o corpo de água distribuído ao longo do parte de sua extensão. Por isso que a gente fala das águas poluídas. Porque, ó, muitas vezes, se não tiver esse tratamento de esgoto, ou se esse tratamento não for feito corretamente, eles atingem a água nascente, a água pura e acaba estragando. Então, enquanto que pouco tem a coleta de acesso à coleta, menos de 40% do esgoto é tratado, né? Então, isso é muito pouco, precisa ser mais. A constituição do esgoto doméstico, o que que acontece? Do esgoto que a gente joga, ele é 99,9% de água e 0,1% de sólido. Esses sólidos são suspensos, dissolvidos, matéria orgânica, nutrientes, enfim. Quando a gente fala de tratamento de esgoto, por exemplo, tem muita gente que ainda gosta de jogar papel higiênico, absorvente, coisas no vaso sanitário. E isso dificulta muito mais o tratamento e acaba saindo mais caro. Então, se tivesse só matéria orgânica, é fácil. Agora, o problema é que eles jogam muitas outras coisas, né? E, por exemplo, nosso tratamento de esgoto não é tratado coisas inorgânicas, ou seja, o tratamento de água, esgoto, ele trata o quê? Matéria orgânica. Então, xixi, cocô, essas coisas são retiradas, a água fica totalmente limpa. O problema é que medicação, drogas, essas coisas não são tratadas. Não tem como, nós não tiramos, não nós no Brasil, ninguém tira isso. E o Brasil, ele consome muita medicação psicotrópica, remédio para depressão, ansiedade. Então, a quantidade que isso está na água do esgoto é muito grande, viu? O esgoto sem tratamento provoca dois efeitos negativos na água que é lançado, ou seja, ele diminui a quantidade de oxigênio que tem ali e aumenta a emissão de metano e de gás carbônico, né? Quanto pior a qualidade da água bruta recolhida na fonte, maior será o esforço para tratamento. Ou seja, quanto mais poluída, pior vai ser, mais produtos que a gente vai usar, mais difícil vai ser para tratar essa água. Então, como que a gente pode tratar aí? A decomposição da matéria orgânica antes do seu lançamento. Então, a gente pode fazer, decompor essa matéria orgânica e tratar essa matéria orgânica. Como? Tratamentos aeróbicos, tratamentos anaeróbicos e tratamento misto. Então, são tratamentos que usam matérias orgânicas para matar essa. Então, seria alguns tipos de compostos ali orgânicos que vai fazer com que
aqueles compostos orgânicos mais difíceis, ele consiga tratar eles. Alguns produtos químicos coloca ou coloca os dois ali. O esgoto, ele deve ser tratado em um local apropriado, ou seja, não é em qualquer lugar, que você não vai tratar o esgoto na sua casa. Aonde que ele trata? Nos tratamentos de efluente, ET. ETA, Estação de Tratamento de Água, ET, Estação de Tratamento de Esgoto, tá? E depois que eu trato o esgoto, então, esse tratamento de água, o que que a gente faz? É a água que sai da natureza. O tratamento de esgoto é o tratamento da água que depois que a gente usa, certo? E essa água aqui, que depois que a gente usa, ela pode ser reutilizada. Para quê? Para tudo? Não. Então, o que que a gente faz? Primeiro, nas extrações de esgoto, o tratamento preliminar. Então, da mesma forma, começa lá, ele vai tirar ah, o sólidos mais grosseiros, areia. Então, por exemplo, o papel higiênico, essas coisas vai tratar aqui, vai tirar aqui, tá? Então, daí depois ele passa para o tratamento primário. Então, ele vai remover os sólidos, ou seja, aqueles sólidos menores que não ficam no primeiro tratamento, né? Aqueles que têm suspensão sedimentar, ou seja, aquele que a gente coloca alguma coisa e ele vai descer, decantar, igual lá. Óleos também, porque, mas óleo, a gente joga óleo no esgoto? Muita gente joga, né? E a parte da matéria aí orgânica que está em suspensão, que não saiu lá na primeira. Depois, a segunda passa para a segunda parte. Ele remove a matéria orgânica dissolvida e a matéria orgânica em suspensão não removida. Então, aqui ele já vai tirar realmente a parte do tratamento de esgoto. Depois eu vou passar um vídeo para vocês, né? Então, o que que acontece? O esgoto, né? Ele vai passar pela grade, depois pela caixa de areia. Então, ele vai proteger aqui, né? Nas bombas aí, né? E para limpar, ó. Olha a grade, a sujeira que fica, certo? Então, ele vai fazer o tratamento preliminar, o que que é? Ele vai passar, então, vai fazer o tratamento preliminar, tirar os resíduos, passar pelo decantador, decantar e depois passar pro tratamento final, né? Então, de 40% a 60% eles removem aqui, né? E depois eles fazem a degradação biológica. Então, ele vai tirar essa matéria orgânica dissolvida, essa matéria orgânica ele vai tirar ali as bactérias, né? E os anaeróbicos, eles vão trabalhar com a parte química, né? Então, o que que acontece? Eles vão colocar ali, ó, na respiração consome oxigênio e produz gás carbônico, né? Na respiração, as bactérias. Então, eles fazem tipo uma lagoa ali para tirar essa matéria, para que eles consigam, através dessas bactérias, não produzir aí, consumir, tirar esse oxigênio, produzir, e eles invertem aí. Eles fazem, põe as algas marinhas ali, né? Algas marinhas não, né? Não é marinhas, mas ele coloca algas, que é as plantas de água, né? Água doce, e eles vão para produzir oxigênio para colocar oxigênio de novo nessa água, certo? E as condições anaeróbicas são mantidas, ou seja, elas vão para o fundo da água. Então, aqui ele fornece tanto oxigênio quanto as plantas, né? E os organismos, eles alimentam ali da matéria orgânica, tá? Então, ele põe, né, nessas lagoas de decantação, faz com que esses organismos, essas plantas e pequenos organismos consumam essa matéria orgânica limpando essa água, tá? O que que acontece? Qual o problema disso? Ele exige muito tempo e ele tem que ter uma área grande, né? Um consumo de energia. Então, nem todo mundo faz essa parte. Aqui, eles fazem a lagoa anaeróbica, eles fazem uma coisa muito maior, né? Então, assim, consumo de oxigênio, eles conseguem produzir mais. Então, eles usam mais isso, porque a eficiência é maior, só que o custo também é maior. Então, quando ele tem muito matéria orgânica, eles fazem isso, né? Mas os domésticos não. Então, depois que essa água sai ali,
ele tem uma grande quantidade de sólidos, tá? Mas depois eles vão decantar, né? E 90% eles tiram aí. E daí tem o iodo, né? O lodo, desculpa, que é igual ao do primeiro tratamento, também tem o lodo, né? E esse lodo aí também ele faz a mesma coisa, ele é retirado, né? E também ele tem aí as utilidades, tá? Então, eles vão retirando esse iodo, ó, a grade, depois ele tira a parte sólida, depois ele passa para um outro decantador, depois ele tira um pouco, tira mais e vai tirando cada vez mais. Então, ele passa pela grade, caixa de areia, tá igual a forma do outro lá, da forma de tratamento de água. Põe no decantador, depois ele passa pelo outro decantador, e cada vez que ele faz isso, esse lodo, ele vai ficando mais concentrado, tá? Depois ele tem os digestores, que são os micro-organismos que vão pegar essa matéria orgânica, tá? E ele vai transformar o gás metânico, ele vai estabilizar esse lodo e vai tirar os odores, tá? E depois, o que ele vai fazer? Ele vai secar esse lodo, tá? Através dos filtros, das prensas. E o que ele vai produzir aqui? A água de reuso, então, ele vai. Que essa água que ele produz do esgoto, a gente pode reutilizar. Reutilizar para quê? Para plantação, para uso comercial e até para uso domiciliar, mas não potável, ou seja, seria para lavar casa, para lavar carro, mas não para consumo para beber. E pode até ser colocado de novo aí nos rios, porque misturando tudo até dá certo. O lodo, que são os biossólidos, o que, que acontece? Eles são colocados nos aterros sanitários, eles queimam aquilo, mas também eles são usados como fertilizante, eles usam, pega aqueles solos, aqueles lugares onde a natureza aí já, o solo está estragado e coloca esse lodo para tentar regenerar esse solo. Também ele fabrica de tijolo, cerâmica, produção de cimento, enfim. Ele é utilizado, ele não é. O que faz então com aquele matéria que ele tira do esgoto? Ele é utilizado para isso. E também produz aí uma o gás que é retirado, né, da água aí que vem das etapas, e ele também produz energia elétrica com isso, energia térmica, então ele utiliza aí nas indústrias para a geração de energia, certo? Bom, eu vou passar então hoje, nossa aula de hoje foi um pouquinho sobre como é que funciona o tratamento de água e esgoto. E depois disso nós vamos fazer aí um, uma atividade que eu vou passar isso para vocês na próxima aula, ok? Então, até mais, pessoal. Se cuidem.